Se tiverem dúvida, pergunta aí no chat que a Ana Paula se responde. Porque eu não vou estar vendo vocês, tô brincando. Pode ligar o microfone aí. Cadê ela? Tá falando alguma coisa aqui, peraí. Peraí. Só botar meu celular para carregar aqui. Ó, a gente está falando pro Erval aqui que vocês estão presentes. Vai que ele dá um pontinho a mais. Podia, né? Vocês estão vendo aí que eu estou compartilhando? Sim. Peraí. Só responder aqui no grupo. Tem um material aqui que eu gosto de usar. Depois eu mando para vocês. Dessa parte inicial aqui, a gente começa com anamnese sempre, né? Uma pergunta que não sei se cai em prova, mas que o Erval gosta de fazer é o que compõe o método clínico, daquelas aulas iniciais que ele fala. Então, tem sempre que ter isso em mente, até para quem vai fazer prova para monitoria no futuro, né? Porque ele gosta muito disso. O que pode compor o método clínico. Qualquer hora que eu parar de falar é porque eu estou aceitando alguém que está entrando, tá? Então, ó, anamnese, exame físico ou ectoscopia, que vocês devem ter na P2, e o exame complementar. Nesse momento, vocês têm que saber fazer muito bem a anamnese. Não é ter que recorrer ao PEP. Isso tem que estar na mente, né? Tem que estar na cabeça de vocês, até visando a prova prática. Por isso que a primeira coisa que eu coloquei aqui, depois da gente comentar o que precisa ter na identificação, na queixa principal, etc., essa aí talvez seja a parte mais importante. As características primordiais que a gente precisa saber dentro de analisar a queixa principal do paciente. Então, eu vou fazer uma coisa bem rapidinha com base nesse mini resumo que tem aqui e a gente faz as questões juntas, tá? Só para a gente revisar rapidamente. Então, identificação, lembrar que são sempre 7 itens. Eu acho que quando a gente estuda sabendo o que compõe em número, se faltar um, tu já sabe que tem alguma coisa errada. Então, coloca na cabeça quantos são os itens e vai contando até completar tudinho. Então, são 7. Nome, sexo, idade, cor, estado civil, a residência e a profissão do paciente. Aí vem a queixa principal. Dentro dessa queixa principal, a gente não pode esquecer que é o que o paciente vai dizer com as palavras dele. E travou? De vocês também? Travou. Eu pensei que tivesse sido eu. Gente, vocês lembram dele ter dito que nessa identificação tinha que ter a religião também? Sim. Não, pelo menos quando a gente tinha que apresentar resuminho para o outro professor, ele sempre perguntava. Teve uma vez individualmente no meu grupo. Agora é só anamnese. Importante. Oi? Voltei. É porque tá cheio, né? Tô com várias abas abertas e vocês estão em grande número, eu acho que é por isso. Voltei a apresentar, né? Então, o que eu estava falando é... Deixa eu apagar aqui. Saber caracterizar é a parte mais importante para vocês. E isso faz parte até da prática ali, né? A gente usa isso sempre. O paciente está sentindo uma dor no peito. Então, quando começou essa dor, diz para mim onde é, aponta essa dor aí, é a topografia.
quantifica para mim de 0 a 10, né? Qualifica para mim essa dor. Você vê que o músculo cardíaco tem uma característica, se for infarto, né, de doer em aperto. Enquanto dissecção de aorta é uma dor lancinante, né, que sai rasgando o paciente. Uma dor empontada, você já sabe que pode ser alguma coisa, por exemplo, gases, né, ansiedade. Então, saber qualificar a dor, o paciente vai dizer para a gente, isso é fundamental. A relação. Tomou algum remédio em casa antes de chegar aqui? Porque o paciente pode chegar sem dor, né? Pode ser um paciente instruído, sei lá, que sentiu aquele aperto, já tomou um AS em casa antes de chegar na emergência. E se irradia para algum outro lugar. O melhor exemplo é um infarto, né? Teve alguma irradiação para o braço, para a mandíbula, doeu outro lugar, as costas, enfim, tem que saber identificar. Então, com essas 6 características aí, são primordiais a partir do terceiro período para a vida, para você realmente escrever uma anamnese bonitinha, porque aí você sabe que não vai faltar nenhuma informação quanto àquela queixa principal. É óbvio que tem queixas que você não vai conseguir caracterizar com os 6 itens, né? A dor é um exemplo que você consegue realmente descrever bonitinho, mas tem outros que não. O quanto você preencher essa anamnese na HDA, melhor. Mais informações você vai dar para o outro colega aí, né? Ler bonitinho. Aí vamos para as faces. Algumas faces são aquelas que são recorrentes em prova, e eu vou focar nelas, porque a gente só tem 1 hora e não tem como a gente passar por todas e fazer as questões ainda. Face renal. Sem dúvidas, muito importante, né? Eu acho que o Herval dá uma aula inteira, quase focada, né, na clínica de face renal. Tem alguém com o microfone aberto aí? Acho que é a Lohane. É, porque tá fazendo um barulhinho aqui, tá? Então, dentro das faces, face renal. Qual é a principal característica quando eu olho para um paciente e vejo realmente, não, esse cara aí possivelmente tem uma face renal? A gente tem a tríade. Sim, a gente tem uma tríade. É legal você saber a tríade, saber que você vai ter palidez cutânea, que esse edema vai ser matutino, né, pálido, hipocorada, mucosa. Mas o mais importante é você identificar que é um edema bilateral e bipalpebral que acontece na parte da manhã. E o porquê disso, né? Porque o paciente da face renal, a gente está pensando no paciente que tem uma síndrome nefrótica. Você tem a síndrome nefrítica e nefrótica. A nefrótica é algo crônico. Então, é uma síndrome nefrítica que está super cronificada, já cronificou, e com certeza ele está tendo algum problema na filtragem dessas proteínas. Lembra que o que faz você não ter edema é aquela pressão oncótica exercida pelas proteínas intravasculares, né? A gente sabe que é ela que puxa aquele líquido do terceiro espaço. Vocês estão vendo isso em PSD, possivelmente. E se você tem uma hipoalbuminemia, né, uma taxa baixa de proteína no sangue, por alguma filtração glomerular ineficaz, só um minutinho, Lucas, vou deixar você falar. Você pode ter algum distúrbio que leve a um edema, principalmente por transudato. Ah, tá. Para dar zoom? Pode falar aí, Lucas. A gente vai chegar nesse ponto de caracterizar o edema. Isso é primordial, também que você falou. Caracterizar que é um edema indolor, se é bilateral ou unilateral, se é frio, se é quente. A gente vai chegar nessa parte aí. É porque quando a gente fala mais de insuficiência cardíaca, é que a gente caracteriza o edema, né? Por ser de membros inferiores e a gente conseguir palpar. Porque nesse caso, palpar um edema que é visível no olho ainda deve ser bem desconfortável para o paciente, né? Geralmente você palpa o edema, que é aquele sinal de cacifo, em tábua óssea. Você pressiona o osso para poder classificar. Aí você classifica um edema bilateral nas 2 pernas. É frio, é quente. Se é frio, eu penso em estase venosa, né? Se é quente, eu penso numa inflamação. Ele é inelástico, ele é elástico. Se ele é elástico, eu aperto e ele volta. Então, eu penso também em inflamação. Se ele é inelástico, eu penso numa estase. Porque eu aperto e ele demora para voltar. Né? Então, a gente tem essas características do edema. Aqui na face renal, você pode colocar como principal característica ser um edema indolor. Mas a gente não costuma fazer
teste para isso, sinal de cacifo, a gente não faz, né? Visivelmente, você vê que o paciente tem ali um edema. Agora, a parte mais importante, sem dúvida, é saber que ele é matutino. Porque quando você pensa num edema vespertino, você pensa no paciente com uma insuficiência cardíaca, que às vezes passa o dia inteiro ali com um problema de retorno venoso, ou um paciente que tem uma insuficiência venosa, né? Diferente do cara que tem um edema e dá essa face renal. Se ele deita, teoricamente, você acredita que o retorno venoso dele melhora. Então, os rins passam a filtrar mais sangue enquanto você deita. Tanto é que tem gente que tem insuficiência venosa e vai direto ao banheiro enquanto dorme, né? Ele tem um padrão de inversão, né? Que a gente chama que é a noctúria. Esse paciente da face renal, ele acorda com edema bipalpebral, porque ele fica parado, esse líquido do terceiro espaço não é drenado, a gravidade deixa aquilo ali parado, não vai descer, porque ele está deitado, e na face você tem essa concentração que faz edemaciar. Lembrando que esse edema, característica, é transudato, né? Por estase venosa. A gente não está falando de nenhuma inflamação. Então, não estou pensando em exudato, em alguma coisa de origem inflamatória. Uma coisa que é importante aqui que a gente observa na face renal é a palidez no paciente. A gente vai ver que isso é uma descolodermia, lá embaixo, quando for fazer o exame de pele. Por que o paciente fica pálido na face renal? Isso eu acho que já foi questão verbal, não lembro. Mas saber explicar a fisiopatologia disso é muito importante. Pensa que um paciente com face renal, ele está comprometendo o rim, ele está comprometendo o néfron. E existe um hormônio chamado de eritropoetina que é fundamental para o processo de eritropoiese, que é a fabricação dos eritrócitos, das células vermelhas, né? Que transportam oxigênio, as hemácias, né? Que dão cor ao sangue, enfim. Então, esse paciente que tem palidez cutânea, no caso da face renal, você tem que pensar numa deficiência de eritropoetina. Num quadro clínico onde o paciente, por não ter um rim funcionante, vai ter uma deficiência nesse hormônio. E se você não tem eritrócito, você não tem a cor, você tem a palidez e compromete o transporte de oxigênio, levando a um quadro de anemia. Conseguimos correlacionar tudo da face renal, né? Dá para a gente pescar várias coisas aí. A face atípica, face normal, sem nenhuma estrutura que a modifique. Lembrando que face é uma face doente, né? Acho que ele até comenta isso em sala. Face doente. Então, face atípica é uma face, né? Que não tem nenhuma alteração. A face hipocrática, ela é bem típica da gente olhar e falar, não, realmente isso aqui é uma face de um paciente desnutrido, né? São aquelas imagens que a gente vê das crianças na África, onde você vê uns olhos, né, saltitando e olheira bem fundo. Esse é o paciente que tem uma desnutrição proteica e é um paciente grave. Então, face hipocrática é a mais facinho, né, gente? Então, vamos focar naquela que tem mais coisa para comentar. Face renal, já vai falar da face mixedematosa, parkinsoniana. Face tetânica. A gente tem uma atitude, que é a atitude em gatilho ou opstótono, que tem muita relação, se a gente pensar na face tetânica, dá para estudar junto com essa atitude, né? Que é desses pacientes que têm tétano. Essa contração exacerbada da musculatura estriada esquelética e é uma contração involuntária, né? Do nada ele tem esse espasmo. Leva à atitude de gatilho ou opstótono e essa face tetânica é forçando essa musculatura aqui maxilar e mandibular. Face adenoidiana. Muita gente que conhece, outras pessoas que têm. Aquelas crianças que não fecham a boca. Você vê de perfil, colocar no Google, fica de boca aberta assim, tem o nariz um pouco para fora. O queixo ele não é bem localizado, é um pouco retraído, né? Então tem cirurgia para isso. Típico de quem tem adenoide. A face de Huntington, a gente tem a blefaroptose na miastenia grave. Miastenia grave é uma doença neurológica que vai comprometer os nervos motores. A pessoa tem um problema ali na liberação de acetilcolina, naquela fenda sináptica, e tem uma perda dessa contração da musculatura. Então, você tem essa blefaroptose. Parkinsoniana, paciente sem mímica facial. Essas duas aqui, ó, atenção, igual a gente deu para a face renal. Tanto a mixedematosa
quanto a base dolviana. Por quê? Porque tem doença por trás importante, doença metabólica. Face mixedematosa, típica do hipotireoidismo. A gente olha para paciente, geralmente mulher, já entrou ali na menopausa, ou até mulheres jovens, né, que tem a tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo de Hashimoto. E você tem um rosto cheinho, gordinho, né? Isso não é pra gente edema. Na verdade, a gente nem confunde com edema da face renal, é bem diferente, porque da face renal a pessoa nem abre o olho direito, né? Fica bem demasiado. Essa mixedematosa que a pessoa tem não é um edema, é um acúmulo de substância polissacarídea. Né? A origem dessa substância não é nem gordurosa, é polissacarídea, é açúcar mesmo. Né? Então, você tem pela doença do hipotireoidismo. Como é que pode vir um caso clínico disso? Ele pode descrever uma mulher, sei lá, de 50 e poucos anos, relata que ganhou peso nos últimos dias, nos últimos meses. Existe uma rarefação do supercílio, que essa mulher ela pode apresentar, queda de cabelo. Então, tudo isso é um quadro clínico que a gente vê no hipotireoidismo. Aí ele pergunta, qual é a face que a gente pode observar nessa mulher? Face mixedematosa. Questão certa também, né? Já a base dolviana é do hipertireoidismo. Então, se eu estou pensando num hipertireoidismo, é o contrário, né? O paciente que já tem um metabolismo um pouco mais acelerado, você tem reações catabólicas o tempo todo por aumento de T3 e T4, exacerbado. E aqui a gente tem uma característica importante que olhou, bateu o olho, já mata, que é a exoftalmia, que são aqueles olhos saltitando. Ainda não se tem uma explicação exata para isso, mas se sabe que você tem acúmulo de gordura atrás do olho, por isso que ele vai para frente. Face acromegálica, a gente tem um distúrbio do hormônio GH, que é um hormônio do crescimento, e lembra que esse hormônio, ele é principalmente, né, tem os seus receptores nas extremidades ósseas, então ele vai ter extremidades ósseas grandes, né, tudo um pouco protuso, né, maxila, essa parte aqui do supercílio vai ficar um pouco mais para fora também, mãos, então distúrbio do GH. A face de Cush é aquele que dá um rosto também cheinho, mas nesse caso não é por edema, não é por substância polissacarídea, é gordura. Porque aqui a pessoa ela tem um distúrbio na produção de cortisol. E o cortisol, quando alto, faz acumular, né? Faz surgir aquela obesidade centrípeta. Você tem um acúmulo de gordura na região abdominal e na face também. Então, esse edema que a gente vê no paciente, que dá aquela face em lua, né? Não é edema, não, essa face gordinha não é de edema, de transudato, e nem de substância polissacarídea que a gente viu na face mixedematosa lá do hipotireoidismo. A addisoniana, a gente comenta um pouquinho, mas também nunca vi cair. O que a gente tem é o contrário da de Cush, né? De Cush você tem um distúrbio no aumento de cortisol. Na addisoniana você vai ter uma diminuição do cortisol. E essa diminuição do cortisol, num balanço metabólico, faz aumento de beta-atrofina, que leva ao escurecimento da pele. Essa face addisoniana indica pra gente uma disfunção da adrenal, né? Então, a adrenal diminui a produção de cortisol por ela. Beleza? De todas as faces, foquem bastante nessa face renal, na face mixedematosa, na base dolviana, saibam as doenças que tem por trás e saibam explicar a fisiopatologia da face renal, lembrando do quadro clínico, anemia e visivelmente ali uma palidez cutânea, por deficiência na produção de eritropoetina, hormônio importante que estimula a eritropoese, lá na medula óssea vermelha. Até aqui tranquilo? A gente pode seguir para as atitudes? Acho que sim. Beleza. Dentro das atitudes, essa parte mais decorebinha inicial, vou pular, como a gente tem pouco tempo, vou focar naquilo que é mais importante. Atitude ortopneica. Dentro da atitude ortopneica, a gente vai ver uma dispneia característica, né, do paciente que tem insuficiência cardíaca, é um critério maior da insuficiência cardíaca, aquele critério que o paciente fala que faz e você já acende uma luz, assim, né? A atitude ortopneica, eu acho que o Herval fez isso, ele costuma fazer. Ele foi lá na janela, abriu a janela, botou os braços assim e falou que o paciente tem essa atitude durante a noite, enquanto está dormindo, e ele fala que vai respirar um arzinho puro.
Então, ele tende a fazer isso e de cara a gente pensa que ele está fazendo para melhorar a expansibilidade pulmonar dele. Porque se ele abre os braços, não deixa também de melhorar a expansibilidade pulmonar. Você consegue abrir aquele espaço, né, interescápulo vertebral que vocês viram lá em habilidade 2. Mas aqui, essa atitude ortopneica, o paciente ele levanta porque ele está com gesto. E aí, para explicar essa parte da insuficiência, ele deu isso para vocês, gente? De insuficiência cardíaca? Falou exatamente desse. Deu. Então, eu vou explicar isso aqui para vocês rapidamente, porque é muito importante vocês saberem descrever uma questão na prova discursiva, né, disso. Vamos ver se vai ficar bom aqui. Aqui você tem o coração. Eita, Lelê. Aí, vamos lá, ó. Eu vou dividir em coração. Eu tô olhando o paciente de frente, né? Então, esse lado aqui é o coração esquerdo. Esse lado aqui, o coração direito. Para a gente poder entender a origem da insuficiência cardíaca esquerda, a congestão passiva dos pulmões e a insuficiência cardíaca direita. Para aí sim entender o porquê que o paciente levanta à noite para respirar. Por que ele não consegue dormir. Né? Isso aí é só para vocês terem um primeiro contato, que de fato o destrinchar da insuficiência cardíaca vai ser na P2. Então, você pensa que aqui embaixo, no ventrículo esquerdo, esteja saindo a aorta, aqui no átrio esquerdo está chegando a veia pulmonar, do outro lado direito sai a artéria pulmonar, e aqui vem a veia cava inferior e veia cava superior. Atentem-se a isso, porque a gente vai falar de turgência de jugular aqui. Então, da veia cava superior, você pensa na subclave e você pensa na jugular. Vou até desenhar de azul para não confundir, né? Porque é veia, ó, veia e veia, assim como a veia pulmonar aqui. Então, se eu estou olhando para esse vaso aqui arterial que sai do coração, eu vou desenhar aqui, ó, o pulmão. E depois ele desembocando aqui para a gente. Então, aqui tem o pulmão e aqui a veia pulmonar. O paciente tem uma insuficiência cardíaca esquerda. O que eu consigo ver no paciente com uma insuficiência cardíaca esquerda? O que vocês acham? Véspera de prova. Isso aí com certeza está na ponta da língua. O que eu visualizo no paciente com insuficiência cardíaca esquerda? Que o professor falou muito, ou ele não falou? De repente ele não falou também. Não foi enfático. Lembram da perfusão capilar? Que traduzia baixo débito cardíaco? Não, ele falou disso aqui, fazer a perfusão capilar. Lembra ou não? Falou. Falou, né? O que é a perfusão capilar? Eu tô apertando meu dedo e tô soltando. Aperto, solto. Isso aqui é um enchimento capilar. O meu dedo ele deve encher. Se esse enchimento capilar tiver lentificado, ou seja, demorar mais de 3 segundos para encher, isso traduz para mim baixo débito cardíaco. Isso é questão de prova. O que significa enchimento capilar lentificado? A resposta é simples e curta. Baixo débito cardíaco. Enchimento capilar lentificado, baixo débito cardíaco. Então, você fez a perfusão capilar. Demorou mais de 3 segundos para encher, o enchimento capilar está lentificado e isso traduz para mim um baixo débito cardíaco. Se está baixo esse débito cardíaco, meu coração está insuficiente. Se está baixo esse débito cardíaco, não está chegando sangue direito na periferia. Eu estou acumulando sangue super concentrado de gás carbônico. Certamente, com o passar do tempo, esse sangue rico em gás carbônico, uma hemoglobina totalmente insaturada, eu vou ter cianose de extremidades. Então, olha como é que eu posso pensar na insuficiência cardíaca esquerda. Eu tenho baixo débito cardíaco, os meus tecidos estão ficando prejudicados, porque não está chegando oxigênio. O produto do metabolismo desses meus tecidos está se acumulando, que é o gás carbônico. Eu posso ter cianose de extremidade, porque o gás carbônico é que dá essa cor azulada ao sangue. Por isso que eu fico com as extremidades azul arroxeada. E esse paciente certamente vai ter um sintoma que vocês jamais podem esquecer: a dispneia.
Porque se não está chegando sangue nos meus tecidos e eu estou acumulando um sangue rico em gás carbônico, eu estou sofrendo com uma hematose nos meus capilares. Se essa hematose não está sendo eficaz, eu tenho um quadro de dispneia e se progredir, eu posso ter uma hipóxia, né? Então, a dispneia, ela está muito associada a esse baixo débito cardíaco. E eu só estou pensando no coração esquerdo, primeiro, né? Na primeira instância. Aí, esse baixo débito cardíaco, eu penso numa insuficiência cardíaca. O coração, de alguma forma, não está sendo suficiente, seja em mandar o sangue para o corpo, na sua contratilidade, né? Seja em mandar uma quantidade pequena de sangue, porque ele está muito hipertrofiado por algum motivo e ele manda pouco sangue para o corpo. Isso aí já vai ser matéria de P2. Entender por que o coração fica insuficiente é matéria de P2. Agora a gente precisa entender a insuficiência cardíaca esquerda, que é essa que eu falei para vocês, onde o paciente tem cianose de extremidades, pode ter, mas o principal é o enchimento capilar lentificado, que traduz o baixo débito cardíaco. Aí pensa, se esse coração está insuficiente, você não tem desse lado aqui uma válvula mitral? E aqui você não tem a válvula aorta, a válvula aórtica, que vai permitir com que o sangue saia pela aorta para o corpo? Pensa no paciente que tem, sei lá, uma insuficiência de válvula aórtica, para a gente poder entender. Se a válvula aórtica está insuficiente, quando a gente fala que a válvula está insuficiente, ela tem uma dificuldade de fechar. Se ela não fecha direito, o sangue vai regurgitando para o coração. E ele vai se acumulando nesse coração. Só que o tempo todo, você tem sangue sendo drenado pela veia cava inferior e pela veia cava superior. Se aqui no final você não está conseguindo ejetar esse sangue, é igual engarrafamento. Você vai congestionar tudo daqui para trás. E você vai congestionando retrogradamente. Então, o sangue que antes saía com facilidade e agora não está saindo, ele vai se acumulando retrogradamente, ó. Aqui o sangue subindo, porque não tem como sair, tá difícil para sair. Se ele se acumula retrogradamente, aonde ele chega? No pulmão. E é aqui que o paciente começa a ter os problemas da famosa dispneia paroxística noturna. Sangue chega no pulmão. Concorda que quando ele deita, você não melhora o retorno venoso? Mais ainda, as veias cavas inferior e superior vão drenar sangue para o coração. Se mais ainda elas vão drenando sangue para o coração, mais ainda você vai congestionar o seu pulmão. Então, deitado é pior para esse paciente, porque mais ele congestiona o seu pulmão. É difícil para respirar. Aí, o que ele faz? Ele levanta. Quando ele levanta, diminui o retorno venoso, chega menos sangue no pulmão, porque chega menos sangue no coração, pelas veias cava inferior e superior, e o paciente consegue respirar melhor. Você tem ali a ação da gravidade, mas é principalmente o retorno venoso diminuído por essa atitude ortopneica que faz o paciente querer levantar para poder respirar. E se essa insuficiência cardíaca não para, é um paciente que tem ali uma insuficiência cardíaca descompensada, já migrou para a direita, é só você continuar o raciocínio. Aqui o pulmão está congestionado e você vai congestionar retrogradamente. Continuando aqui, ó. Congestionei, cheguei lá na artéria pulmonar, que está saindo do ventrículo direito. Cheguei no ventrículo direito, cheguei no átrio direito e eu vou subindo aqui, ó. Aqui não é veia cava superior? Depois dela não vem a subclave e depois não vem a jugular? Até que a gente tenha turgência de jugular patológica a 45 graus. Que para a gente faz parte da tríade da insuficiência cardíaca direita. Então, turgência de jugular patológica. A mesma ideia a gente pensa para a veia cava inferior, porque se o coração está insuficiente, certamente essa drenagem também vai ficar dificultada, né? Você está congestionando tudo. É um engarrafamento do sangue ali. Se essa drenagem está insuficiente, o que você tem nos membros inferiores? O que vocês pensam que a gente pode ter? Uma drenagem? Edema. Sangue parado, sangue de estase, hiperemia passiva, lá que vocês veem em PSD também, sangue parado aumenta a pressão hidrostática e ele extravasa para o terceiro espaço, para o interstício. E aí causa o edema. Então você tem E outra coisa, aqui ainda tem uma veia que eu não desenhei,
que está com o fígado aqui embaixo, que é a veia porta. Você tem também uma hipertensão portal. Todo o sistema de drenagem, ele vai ser atingido. Então, você pode ter hipertensão portal, você pode ter ascite, por isso. Aumenta a hipertensão portal dessa veia porta que leva todo o sangue das veias mesentéricas para o fígado para ser metabolizado. Você pode ter uma hipertensão portal e o paciente pode cursar com ascite, pode cursar com uma hepatomegalia. Então, geralmente, a tríade da insuficiência cardíaca direita é urgência de jugular patológica, hepatomegalia e edema de membros inferiores. Aí sim, quem perguntou foi o Lucas, se não me engano, do edema, né? Edema de membros inferiores da insuficiência cardíaca direita. Caracteriza para mim esse edema. Pode ser uma questão de prova oral ou até mesmo uma prova teórica lá. É um edema. Essas são as características do edema. Frio ou quente? Se é frio, eu penso em estase venosa, que é o edema da insuficiência cardíaca. Se é quente, eu penso a vasodilatação e aumento de permeabilidade vascular que é gerado na inflamação. Então, se é quente, eu penso num edema mais inflamatório. Frio, num edema por estase. Ele é bilateral ou unilateral? Se é unilateral, eu penso em algo mais focal, numa obstrução. Pode ser um processo inflamatório, uma celulite. Se é bilateral, o problema é lá em cima. A gente pode pensar numa obstrução lá em cima, numa insuficiência lá em cima, né? Posso pensar em alguma coisa na aorta? Posso, mas eu estou pensando agora em alguma coisa do coração. Ele é bilateral e está dificultando a drenagem. Ele é inelástico ou elástico? Quando eu penso num edema inelástico, é aquele que eu falei que a gente vai apertar a tábua óssea, né? Dígito pressão a tábua óssea, e vai demorar para retornar essa pele, né? Se demora para retornar, é porque você tem água ali. Então, ele é inelástico quando o edema é de característica fria e elástico quando... Fria, assim, né? Não inflamatória, por estase. E elástico quando a gente pensa em um edema mais de origem inflamatória, que é o edema quente. Então, frio ou quente, bilateral ou unilateral, inelástico ou elástico. Tem mais algumas características aí que eu não lembro de cabeça. Frio, quente, bilateral. Vespertino ou matutino, né? Se é vespertino, eu já penso mais nesse paciente da insuficiência cardíaca, num paciente, às vezes, hipertenso, habitual, que faz uso habitual de remédio, que não é controlado. Então, essas são as principais características de um edema, saber caracterizar um edema. Se eu estou falando de insuficiência cardíaca, ele é frio, ele é bilateral, ele é inelástico e ele é vespertino. Se eu estou falando de um edema de origem inflamatória, é quente, pode ser unilateral, elástico, porque você vai, é igual bolha, né, de quem joga bola aí, sabe? Vai apertar, vai voltar na mesma hora. E o matutino, insuficiência renal, nefropata. Ele já acorda com edema. Isso é brabo. Então, a gente explicou isso aí, tá? Paciente chega dispneico, sudoreico e cianótico. Como saber se essa causa é cardíaca ou pulmonar? Isso é fundamental também. Acho que pode ser questão de prova. Foi, se eu não me engano. Como é que eu sei se a causa é cardíaca ou pulmonar? Olha a clínica do paciente. Dispneico, pneumonia pode dar dispneia. Sudoreico, pneumonia pode dar sudorese. Cianótico, insuficiência respiratória, pode me dar um paciente cianótico, tá com hipóxia. Como é que eu vou diferenciar? Exame simples, perfusão capilar. Você vai lá apertar o dedinho dele. Se houver uma lentificação do enchimento capilar, tu já pensa numa causa cardíaca. Porque lentificação desse enchimento capilar, o enchimento capilar lentificado, traduz para mim baixo débito cardíaco. E aí eu penso numa insuficiência cardíaca. Outra atitude, essa foi a primeira, então. A gente tem um paciente com uma atitude ortopneica e ele pode apresentar um critério maior de insuficiência cardíaca, que é essa dispneia paroxística noturna. O paciente não consegue dormir deitado. Ele vai botar um travesseiro, ele vai dormir num sofá. No caso clínico, pode até vir relatando. Relata que não consegue mais dormir ao lado da sua esposa, entendeu? Uma coisa assim. A segunda atitude,
Atitude de cócoras. Pensa sempre na criança com cardiopatia congênita cianótica. Caiu lá que a criança fica de cócoras, chega de cócoras no consultório, você pensa em cardiopatia congênita cianótica. Essa criança adota essa atitude para diminuir. Na verdade, assim, você tem 2 literaturas para isso, né? E quem quiser ter curiosidade depois, a gente pode até conversar depois. O objetivo é diminuir o shunt cardíaco. Se cair essa questão discursiva na prova, vocês botam. Qual é o quadro clínico? Qual é a doença? Hipótese diagnóstica. Cardiopatia congênita cianótica. Com que objetivo ela faz isso? A adoção dessa atitude consiste, é adotada pela criança para diminuir o shunt cardíaco. Ponto. Faça isso. Porque a gente vai, se eu explicar para vocês o porquê disso, eu acho que eu vou confundir vocês, né? Porque tem uma questão onde você aperta a musculatura abdominal e por isso melhora o retorno venoso, e outra que você diminui o retorno venoso porque ficou de cócoras. Então, os vasos das pernas fazem você diminuir esse retorno venoso, mas ao mesmo tempo você aperta da musculatura abdominal. Então, atitude de cócoras, crianças com cardiopatia congênita e cianótica. Esse shunt é uma comunicação que elas podem ter interatrial. E aí você tem troca, na verdade, mistura de sangue. Isso compromete a respiração da criança. E dói, né? Ela pode ter um quadro de hipoxemia. Por isso que é congênita cianótica, porque ela pode ter a presença de cianose. Sinal do travesseiro. Pericardite em crianças. Oi, Karine. Rapidinho, essa atitude de cócoras, você falou que ela é adotada para diminuir, feita para diminuir o que eu não entendi? O shunt cardíaco. Assim, ó. Essa questão é importante. Já foi questão de prova discursiva. Vai que ele repete. Tá bom, obrigada. Nadinha. O sinal do travesseiro é uma atitude também geralmente adotada por crianças quando tem pericardite. E aí a clínica é piora quando deita, melhora quando senta. Gravem esse como é que fala? Que é quando a pessoa fica repetindo toda hora a mesma coisa? Ah, esqueci. Mantra. Mantra, isso é um mantra. Piora quando deita, melhora quando senta. Pericardite aguda em crianças. Você tem o sinal do travesseiro. Ela vai sentar e vai apertar o travesseiro aqui bem na região do ictus cordis dela. Por que melhora quando senta? O pericárdio está inflamado, né? Se o pericárdio está inflamado, aquela aguinha entre a pleura parietal e visceral, entre o pericárdio, parietal e visceral, tô com o pulmão na cabeça, faz com que você não tenha um atrito. Se essa criança deitar, pensa, aqui o coração está sendo lubrificado, né? E aí você tenta diminuir o atrito que você já tem pela inflamação. Quando você deita, essa água vai para trás do coração, ela escorre. E esse pericárdio parietal e visceral, ele começa a se atritar, gera mais dor. Tá inflamado pra caramba, né? Então, quando ela senta, essa aguinha que fica entre esse visceral e parietal retorna para frente, lubrificando e diminuindo o atrito, diminuindo a dor. Por isso que piora quando deita, melhora quando senta. É também um diagnóstico diferencial, se a gente for considerar só isso, né? De uma insuficiência cardíaca, se eu for considerar só isso. Por quê? Porque o paciente também vai relatar que não consegue dormir deitado. Ele tem que dormir, ou nem dorme, né? Só tira uns cochilos sentado. Dor que piora quando deita e melhora quando senta, a gente pensa em pericardite. Por que do travesseiro? O ictus tá batendo na pontinha do tórax da criança. Quando bate no pericárdio, não está inflamado, dói. Então, ela aperta com o travesseiro para tentar diminuir essa dor aí. Perfeito, isso aí, Virgínia. Isso aí. E quando ela senta, em jovens, por exemplo, a gente pode ter a mesma atitude, só que é anteroflexão. Ele tende a jogar o tórax um pouco para frente, para poder também lubrificar. Sinal do travesseiro. Atitude maometana, que não está escrito aqui, mas que eu queria comentar. A atitude maometana a gente tem nos casos de derrame pericárdio, tá? Aí pensa que o derrame pericárdio pode ser também por uma pericardite.
Derramou a água, extravasou a água. Pericardite é uma inflamação. Certamente você vai ter um aumento de permeabilidade vascular, uma vasodilatação naquele local ali. E você pode ter um extravasamento do líquido também, levando a um derrame pericárdio, por exemplo, que é o que a gente vê na atitude maometana, né? E aí o próximo passo de um derrame pericárdico pode ser, por exemplo, um tamponamento cardíaco. Lembra daqueles 5T e 5H de habilidades? Então, tamponamento é uma causa aí pra gente ver de parada cardíaca. Aí agora a gente vai para a semiologia do aparelho cutâneo, rapidinho, e vai para as questões. Disso tudo aqui, o turgor é muito importante, onde a gente faz aquela técnica de pinçamento para avaliar se o paciente está desidratado ou não. E aqui são 9 características que eu decorei como CCU, TET, MST, tá? Eu decorei porque eu achei que ele fosse cobrar na prova, enfim, MST. Então, CCU, TET, MST, lembra aqui, movimento sem terra. Onde você vê coloração, que é o que a gente vai ver, continuidade, umidade, textura, espessura, elasticidade, turgor, mobilidade, sensibilidade, temperatura. O que eu vou focar aqui? Na coloração. Ele até deu o resto, né? Falou muito do turgor, mas na coloração a gente tem muita coisa para comentar. São aquelas alterações, né? Você tem um paciente normal e uma coloração anormal é quando eu penso numa discolodermia e numa discromodermia. Cromo, cor, pigmento. Colo, lembra que esse L aqui é de vascular, componente vascular. Então, discolodermia, você pode ter palidez, vermelhidão, que seria um processo de hiperemia ativa, e a cianose, que é uma hiperemia passiva, né? O que seria a palidez? Ah, que a gente já falou dela lá em cima, quando estava comentando de face renal. Não está chegando sangue naquele local, porque o que dá cor àquele tecido, e visivelmente a pele, é o sangue. Da cor, da temperatura, você vê que está quente. Se não está chegando sangue, você tem uma palidez cutânea. Eu acho que a chamada vai terminar e eu vou ter que abrir uma outra sala com outro link e vou mandar para vocês aqui, nesse mesmo chat. Tomara que não acabe antes do tempo. Cliquem nesse novo link aí, pra gente ir lá pro outro chat. Vou para lá, vou fechar esse aqui e vou ficar lá naquela nova sala que vai terminar. Agora que eu vi a Paula aí. Oi, Yasmin, tudo bem? Tudo bom, menina? Deus me dê um dobro o quê, gente? Se for disposição para fazer prova, eu quero. Não, é porque você está salvando a gente, está ficando tudo mais claro agora. Graças a Deus, muito bom. Eu acho até que o Erval estava infiltrado aqui, sabe? Entrou um negócio de UPA aí, não sei se era ele. Tomara que ele não tenha visto eu falando que cai na prova. Senão ele vai mudar as questões, né? Ou não, né? A prova já tá feita e vai ficar com raiva mesmo. Deixa eu ver se o povo tá pedindo um novo link. Yasmin, Oi. algumas pessoas pediram para perguntar se tem como você nos encaminhar o resuminho que você fez depois. Mando sim. Beleza, obrigado. Mando esse aqui e mando... A gente resolve as questões. Obrigado. Essa parte... Yasmin, eu li umas questões Oi, Aline. sobre Agora que eram sobre cianose central e periférica. Aí a que você falou da esquerda, ela é na extremidade, mas ela é central, né? Que eu classifico. Central. Tá bem, Central. obrigada. Queria tirar essa dúvida mesmo. E aí a periférica? A central, você sempre pensa numa causa pulmonar.
a periférica numa obstrução local. Por exemplo, vou amarrar um elástico no meu dedo. Se o sangue que está na ponta do meu dedo não conseguir retornar, ele vai se acumular. Só que ele se acumula como uma hemoglobina insaturada, cheia de gás carbônico. Com o tempo, se eu não tirar a mão daqui, vai necrosar meu dedo, né? Esse sangue não vai retornar. Isso é uma cianose periférica, né? Onde você vai ter uma extremidade fria, roxa, por alguma obstrução local, que não deixa esse sangue retornar. A central, hipoxemia, uma hematose. Aí, ó, quem é essa assistência social? UPA Nova Friburgo, gente. Obrigada. A central, você pensa mais na causa pulmonar, nada? Yasmin, Oi. qual que é o nome da deficiência que tem na face renal, que eu tinha falado? A deficiência de eritropoetina? Qual que é o hormônio? Eritropoetina, o nome dele é esse aqui, ó. EPO, eritropoetina. Acho que é assim, poetina. Ele é o responsável pela eritropoiese, que é um processo de fabricação de eritrócitos lá na medula óssea vermelha. A gente faz, né? Uhum. O tempo todo. Tá bom. Ele. Aí ele é produzido nos rins, entendeu? Por isso que se você lesionar o rim, a fabricação dele vai ficar prejudicada. Tá ótimo. Então, eu vou começar aqui. Voltando, então, para a alteração de pele. Alguém está gravando? Se estiver gravando, tem que gravar de novo, porque eu estou numa nova sala. Eu não sei se vai. Então show. Se eu penso numa alteração de componente vascular, então, eu penso em palidez, vermelhidão e cianose. Palidez não está chegando sangue, aquela região está branca. Geralmente, quando é palidez, eu penso numa doença mais arterial. Por exemplo, vocês viram isso também com o Jorge, se eu não me engano. Doença arterial obstrutiva periférica. Sinal da vitrine, anotem isso. Sinal da vitrine é o sinal da claudicação intermitente, onde o paciente anda, para de chegar sangue arterial por alguma obstrução arterial periférica, ele para e olha para a vitrine, onde ele está passando. Então, sinal da vitrine da OP, doença arterial obstrutiva periférica. Esse paciente, na região da obstrução, não vai ter uma região hiperemiada, ali vai estar branco, porque está obstruído, não está chegando sangue. Então, a palidez, se for local, eu penso em uma obstrução. Se for generalizado, o paciente está pálido. Você chega e vê que o paciente está pálido, hipocorada, mucosa. Aí você já pensa mais algo central, relacionado, parecido com a cianose aqui, né? Relacionado com a anemia, onde você tem uma baixa na produção de eritrócitos. Se não tem produção de eritrócitos ou uma fabricação prejudicada, alguém falou alguma coisa? Ih, não, né? Eu tava lá no negócio, tava lá no Word. Então, se você tem algum problema de alteração vascular generalizada, onde a pessoa fica pálida por inteira, eu penso num processo anêmico, né? Anêmico, ele vai ter dispneia, porque se não tem eritrócito, não tem hemoglobina, não tem oxigênio, o paciente pode ter dispneia junto com o quadro de anemia. Vermelhidão é a famosa hiperemia ativa. Você vê diante de um processo de vasodilatação, né? Processo inflamatório, vasodilata, chega mais sangue, aumenta a permeabilidade vascular, esse endotélio cria espaço para as proteínas passarem por entre esse espaço, e você tem o exudato, por isso que é rico em proteína, né, e que está presente na inflamação. Então, há aumento de permeabilidade e vasodilatação, que faz chegar mais sangue, e por isso fica vermelho. Então, todo o processo inflamatório vai ficar vermelho. Né? Todo que a gente fala é 99%, porque sempre tem uma exceção na medicina, né? Mas tem que pensar naqueles sinais flogísticos, dor, rubor, calor, edema e perda de função, que seria necrose, né? Se não melhorar a inflamação. Cianose. Cianose também é uma discolodermia. Lembra desse L ligado a vascular, né? Para não confundir e não esquecer na hora. Cianose, qual é a definição de cianose? Uma coloração azul arroxeada que é correlacionada com o aumento da hemoglobina insaturada. Você fala hemoglobina insaturada é porque ela está ligada ao gás carbônico. Isso não é bom, foi o exemplo que eu falei para a Aline. Se você
aperta o seu dedinho, deixa ali por bastante tempo, você pode necrosar, porque vai ter um acúmulo de sangue, rico em gás carbônico, insaturado, não vai retornar para cá, para nossa circulação, e não vai chegar também sangue arterial. Então, na cianose, você pode ter uma cianose central, uma cianose periférica. Se eu penso numa cianose central, eu estou pensando na hematose. Então, eu penso mais no pulmão, alguma causa cardíaca, como o shunt cardíaco lá da cardiopatia congênita cianótica, que leva àquela atitude de Cócoras. A periférica, o melhor exemplo é essa obstrução. Alguma coisa que está no meio da veia ali que não está deixando você drenar. Certamente, corretamente, né? A mista é essa união e alguma alteração de hemoglobina, não sei nem porque isso está escrito aqui. Mas essas são as 3 alterações de descolodermia. Discromo, cor, a gente pensa num pigmento, né? Num componente pigmentar, não mais vascular. Melanina, se eu tenho aumento de melanina, a gente tem uma melanodermia. Se a gente tem ausência, uma acromia. E se eu tenho a diminuição, leucodermia. Mais importante, sem dúvida, da discromodermia para a gente é aquela que é patológica, que é a icterícia, né? Icterícia, para mim, você tem um depósito de bilirrubina nos tecidos. Geralmente, quando o paciente está todo amarelado, que é um paciente cirrótico, que a gente vê direto na posse, você pergunta, ele se coça todo. Por quê? Esse componente vascular pode causar prurido. Então, pode vir acompanhado. Icterícia, ela pode ser pré-hepática, hepática, pós-hepática. A pós-hepática fica fácil da gente entender como o seguinte: você produziu a bile no fígado, mandou lá para a vesícula e tem que cair lá no ducto colédoco, né? Se você tiver alguma obstrução nesse ducto do colédoco, por exemplo, uma coledocolitise, pedra no colédoco, você pode ter uma icterícia pós-hepática, tá depois do fígado. A bile já está pronta. O problema não está na produção da bile. O problema está que se ela não conseguir descer, aí sim ela se acumula. Aí ela se acumula retrogradamente. Igual a gente pensou com o sangue lá da insuficiência cardíaca. Se acumulou retrogradamente, você vai ter um componente bilirrubina se depositando nos tecidos e dando o paciente ictérico para mim. 2 doenças que causam, por exemplo, uma icterícia pós-hepática: colangite e coledocolitise. Essa coledocolitise é essa pedra no colédoco. Se a pedra desce, a bile desce. Se a pedra fica obstruindo, a bile fica parada. Então, a gente diz que é uma icterícia flutuante. Ora o paciente pode ter, ora o paciente pode não ter. Depende de onde vai parar essa pedra. A hepática, eu já estou pensando que o fígado está tendo uma dificuldade na produção dessa bile. Então, alguma lesão crônica ou aguda no fígado que leve a distribuição não, comprometa a fabricação dessa bilirrubina pelo fígado, pode prejudicar, dando o acúmulo dele também nos tecidos. Então, hepática, a gente pensa numa hepatite, é o melhor exemplo que a gente tem. Hepática, eu estou pensando na célula, no hepatócito. O problema está ali, né? Uma hepatite, por exemplo, é uma injúria celular do hepatócito. Então, você vai ter um problema na produção dessa bilirrubina, com certeza. Porque ela é produzida no fígado, naquele ducto biliar, né? Canalículo biliar. E assim, Oi. O problema é na produção ou na conjugação? Conjugação. Perfeito, tá ligado, isso mesmo. Conjugação. Eu não quis entrar nesse mérito porque você tem aquela conjugação direta e indireta. Então, pra gente aqui, ser mais rápido, mas é isso, é conjugação, tá? É um processo químico, né? Uma reação química. E na pré-hepática, aí eu já estou pensando na fabricação daquele todo componente que vai me dar a bilirrubina. Eu tenho que pensar na hemoglobina. Por quê? Se a gente separar esse componente da hemoglobina, você tem o componente M e o componente globina. A globina é proteína, vai ser utilizada. O grupamento M, ele vai ser oxidado. Então, aqui entra a forma de conjugação indireta que a gente vai falar. Se eu tenho algum problema pré-hepático, eu nem vou formar essa bilirrubina direito. Só que aí eu vou acumular esse grupamento N, que nos tecidos pode oxidar a biliverdina, depois a bilirrubina, que é o que a gente vê numa alteração vascular chamada de hematoma, que acho que ele falou para vocês, e na equimose. Nada mais do que um grupamento M
que é oxidado quando presente nos nossos tecidos, né? No processo de sangramento, por exemplo, hemorragia. Conforme ele vai sendo oxidado, ele vai alterando a cor. Por isso que o hematoma fica verde, daqui a pouco fica amarelo, né? Biliverdina, depois bilirrubina, um componente amarelo. Tá? Então, esses são os 3 tipos. Ele não chega a cobrar nesse ponto, assim, tipo, pré-hepática, hepática, pós-hepática. Mas é importante você saber aonde você vê icterícia no paciente. Né? Ele pode perguntar isso. Onde é que a gente pode ver icterícia no paciente? Ele falou disso com vocês? Porque a semiologia é mais isso, né? Pesquisar os sinais semiológicos. Então, icterícia, a gente vê lá na esclera, no frênulo da língua, na palma das mãos. Ele falou isso? Falou sim. Então, mais uma questão de prova. Onde pesquisar icterícia? Onde pesquisar cianose? São questões de prova típicas dele aí. Eu vou até abrir um resumo aqui, que é o que a gente usa para... Eu acho que acabou. Depois tem umas perguntinhas, mas eu vou abrir esse resumo que ele está mais completo. Está lá no meu grupo de podcast. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma... Vamos ver se tem alguma questão aqui de... Olha aqui. Estão vendo aí, né? Durante a avaliação inicial de um paciente com suspeita de hipotireoidismo, pode estar presente uma alteração de pelos nas sobrancelhas muito característica. Qual é o sinal que a gente vê aqui? Vocês conseguem lembrar disso? Ele não falou. No hipotireoidismo. Madarose. Alguém falou, né? Madarose. Então, sinal de madarose. Isso aqui eu acredito que ele não tenha falado. Fazem parte da anamnese geral, tá vendo? Isso aqui é assim que vai cair as questões. Tem que saber o que faz parte da anamnese geral. Percussão, ausculto, inspeção, palpação faz parte de uma anamnese geral? Não. Isso aí faz parte da ectoscopia, do exame físico. Então, falso. Identificação, história familiar e hábitos de vida. A gente consegue pensar isso na anamnese. Hábitos de vida, exame físico geral, não. Identificação, ectoscopia também não. Método clínico é a reunião dos 3, anamnese, exame físico e o exame complementar. Então, gabarito, letra B. Isso aqui eu não posso passar para vocês, tá, gente? Durante a ectoscopia, o examinador identifica... Nem tirem print, hein? Ó. O examinador identifica a presença de manchas amareladas como se fossem placas ao redor dos olhos de sua paciente. Essas manchinhas aqui, ó. Tem coisa também, gente, que pode cair que não necessariamente ele vai ter focado em sala. Ele pode ter comentado e vai cair. Mas se ele comentou, vai cair. Essas manchinhas a gente chama de xantelasma. E está presente nas pessoas que têm hipercolesterolemia. É isso aí. Você tem um aumento do colesterol LDL e depósito, né? E você vai ter essas manchinhas aqui ao redor dos olhos, periorbital. Então, xantelasma. Pitose palpebral, você tem aquela pálpebra caída. Viram o sinal de Linander? Não, né? Acho que não. Vimos. Viram também? Vimos. Gente, Não vamos lá. Não. Não. Vamos revisar. Que é o da temperatura axilar, não é? Isso. Não tô assim. Sinal de Linander, tem gente que confunde o seguinte. Acha que a temperatura axilar vai estar maior do que a temperatura retal em grau. Não é isso. Normalmente, a temperatura retal já é maior que a temperatura axilar. Então, se a axilar tem 36, a retal tem 37. Quando você tem uma variação para mais de 1 grau na temperatura retal, então, sei lá, tem 38 agora e a axilar continua com 36. Para mais de 1 grau. Agora, a dissociação está sendo 2 graus. Você pensa em sinal de Linander, que para a gente se traduz em apendicite. Então, o sinal de Linander é clinicamente manifestado por elevar a temperatura retal para mais de 1 grau da axila. Então, é dissociação axilo-retal para mais de 1 grau, que traduz a clínica de apendicite. Embaixo vai estar mais quente. Embaixo está inflamado, né? Só pensar assim. No caso, se eu colocar síndrome de abdômen agudo, também estaria certo?
Ele chegou a dar isso? Porque isso já é um pouquinho mais para frente. Eu fico com medo de tu responder isso e ele... Errado não tá, entendeu? Errado não tá. Porque a apendicite entra como uma síndrome de abdômen agudo. Mas é patognomônico de apendicite, o sinal de Linander. Mais do que Bloomberg, que nem é patognomônico de apendicite, é de peritonite, né? Mais do que Lapinski, obturador. Sinal de Jober. Gente, sinal de Jober, pode ser que caia também. Pneumoperitônio. É encontrado em qual condição? Pneumoperitônio. Você tem ar no peritônio. Isso é o sinal de Jober, tá? Tá vendo essa bolha aqui de ar? Isso aqui é uma bolha de ar. Pneumoperitônio. Paciente de 38 anos, sexo feminino, negra, relata que há 30 dias vem apresentando um quadro de inquietação, nervosismo, insônia, sudorese intensa nas mãos, taquicardia e emagrecimento. Ao exame, apresenta uma queda do estado geral, face emagrecida, com discreta exoftalmia. Seu tórax é afilado e chato e seu ângulo de Charpy é de 90. No exame de pele, foi observado que o turgor estava significativamente diminuído. Responda. Qual a hipótese diagnóstica mais provável? Leu tudo isso e viu que ela tem uma discreta exoftalmia. O que vocês pensam de cara? A gente tem uma face para isso e a gente tem uma doença que caracteriza essa face. Face basedolviana e a gente pensa em hipertireoidismo. Isso aí. Olha a paciente, taquicárdica, emagrecida, nervosa, insônia, catabolismo, o tempo todo. Então, T3 e T4 tá lá em cima. Hipótese diagnóstica, hipertireoidismo. O que sugere pra gente um turgor diminuído? Desidratação. É isso que sugere pra gente. Turgor diminuído fiz a pinça, demorou para retornar essa pele. Então, desidratação. E ela é nova. Não é comum a gente ver isso na paciente de 38 anos. Se fosse uma idosa, a gente poderia até pensar, né? Que o idoso já é naturalmente desidratado. Qual face esse paciente apresenta? Essa paciente apresenta face basedolviana. É assim que cai, gente. Para quem estava na dúvida aí de como cairia. E como que se classifica esse paciente sendo o ângulo de Charpy menor que 90? Lembram disso, variabilidade? Então, menor que 90, brevilíneo. Perdão, longilíneo. Maior que 90, brevilíneo. Isso mesmo. E igual a 90, a gente tem o normolíneo. Menor que 90 está esticado, né? Esse aqui não é agora. Responda as perguntas a seguir. Quais os locais do corpo que deverão ser examinados para detectar cianose? Lembra da cianose? Lobo da orelha, a ponta do nariz, boca, extremidades. Qual a atitude possivelmente adotada pelo paciente com diagnóstico de meningite? Eu falei para vocês. A atitude opistótono. Meningite, a rigidez de nuca lá. O que sugere alteração de turgor? Mais uma vez, desidratação. Desculpa, atitude o quê? Perdão? Opistótono. Opistótono. Diferença entre face típica e atípica. Face atípica é uma face normal. Face típica é uma face doente, com alguma alteração. A atípica é normal. Ele deu sinal de morte para vocês? Lembram ou não? Ele não, mas habilidades a gente teve sim. Então, beleza. Só para lembrar que sinal de Murphy, a hipótese mais provável para a gente é... E aí, alguém lembra? Policistite. Policistite. Explique. Parada súbita da inspiração durante a palpação do ponto cístico. Essa é a definição. Tô correndo porque já são 7h15, eu tenho que terminar, gente. O que não for da gente, eu vou passando.
A gente faz esse e termina. Olha aí, ó. Oi? Tem alguém com o microfone aberto aí. Homem de 56 anos na entrada no hospital em que você está de plantão. Queixa-se de cansaço e, ao exame físico, demonstra um rosto arredondado. Numa questão, ele pode cobrar várias coisas, né? Nariz e lábios grossos, pele seca. Até aqui você pensa numa face já. Até aqui você já pensa numa face. Acromegálica, né? Lábios grossos, muito bem. Mas essa pele seca também me faz pensar em face mixedematosa, do hipotireoidismo. O rosto arredondado. Fala mais a favor do hipo. Mas vamos lá. E as pálpebras infiltradas? Isso me lembra o quê? Face renal, né? Seu ângulo de Sharpe é maior que 90. Então, você já imagina que é um paciente baixinho, possivelmente um pouco edemaciado. Apresenta turgência de jugular a 45 graus e edema vespertino dos membros inferiores, de forma simétrica, indolor e inelástico. Olha o que a gente falou aí. Então, quais são as faces apresentadas pelo paciente? Aí você pode até botar, que assim, eu não sei quem falou aí, acromegálica, você tem a extremidade de osso maior. Entendeu? Essa pele seca, esse nariz, esse rosto arredondado me fala mais a favor de um hipotireoidismo. Por que pele seca? Porque os hormônios T3 e T4 estão diminuídos. Então, me dá mais uma característica de pele seca. Esse paciente quase não vai ter oleosidade no rosto. Né? Pálpebras infiltradas, eu já penso mais numa face renal. Se é um paciente cardíaco, com certeza a face renal pode andar junto, né? Nada tão distante, né? Então, ele apresenta face mixedematosa e face renal. O biotipo provável do paciente a gente já viu, né? Ângulo de Sharpe maior que 90. Pode falar, Lucas. Poderia. O que é mais comum também, sendo homem, né? Rosto arredondado, nariz. É porque como ele falou só isso, e esse pele seca aqui me fala muito a favor de hipotireoidismo. Foi por ela que eu falei da face mixedematosa. Pele seca, junto com todos esses sinais, a gente já pensa em hipotireoidismo de cara. Porque você tem baixa produção dos hormônios T3 e T4 e pode falar. É que, por exemplo, nessa questão ele fala qual a face. Só aqui a gente já pensou em 3. Daí a gente colocaria as 3? Como é que fica? Ó, qual a face? Quais as faces? Faltou só uma concordância verbal aqui, né? Seria quais, tá. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Como podemos avaliar? Nesse caso, né, que ele botou várias. Como podemos avaliar a presença de edema no exame físico? Aí que entra aquele saber caracterizar o edema, que eu anotei aqui em algum canto. Já se foi. Se ele é frio, se ele é quente, se ele é indolor, se ele é dolor à palpação, porque o inflamatório dói. Se ele é matutino, se ele é vespertino, se ele é inelástico, se ele é elástico. E como é que a gente avalia a presença? Pelo sinal de cacifo ou Godet. Sinal de cacifo ou Godet. Dígito pressão em tábua óssea. Você vai fazer em tábua óssea, se demorar para retornar, você tem um edema frio, característico da estase. Deixa eu só ver se tem outra coisa aqui. Paciente com atitude genopeitoral. A atitude genopeitoral é a mesma coisa da prece maometana que eu falei para vocês, ó. Derrame pericárdio. É a mesma ideia. Isso aqui vai ser questão para vocês do P2, ó. Deixa eu ver isso aqui, peraí. Ó, paciente de 41 anos com queixa de dor precordial surda, que piora com a inspiração e com o decúbito dorsal e melhora com a anteroflexão do tórax. Lembra que eu falei para vocês que o paciente ele vai tender a fazer uma anteroflexão ou então, como a criança, botar um travesseiro ou ficar dormindo sentado, a gente pensa em pericardite, tá? Essa atitude de anteroflexão.
Piora quando deita, melhora quando senta. Piora quando deita, decúbito dorsal, melhora quando senta. Anteroflexão do tórax. Vou falar esse aqui porque vai que cai, né? É a última e a gente fecha, tá? Porque também tem que terminar mesmo. Ó, para diferenciar clinicamente um atrito pericárdico de um atrito pleural. O cara da pericardite pode ter um atrito pericárdio. E aí você encosta mesmo aqui na região do tórax dele e sente um atrito mesmo, um atritar, né? Tanto do pericárdio visceral quanto do pericárdio parietal, eles se atritando um com o outro. O que você faz para diferenciar um atrito pleural de um atrito pericárdio? Pede para o paciente prender um pouco a respiração. Apneia, vai ficar em apneia. Se ele prender a respiração e o atrito continuar, a causa não é pulmonar. Porque prendeu a respiração, parou de fazer a expansibilidade. Se parou de fazer a expansibilidade, o atrito que seria pleural também parou. Pensa assim, né? Se continua esse atrito, você já sabe que não é pulmonar a causa. Provavelmente é uma causa cardíaca. Agora, pediu para o paciente ficar em apneia e o atrito parou, causa pulmonar. Beleza? Então, você faz uma inspiração profunda seguida de apneia. Agora não lembro se é inspiração ou expiração. Vou botar um OBS aqui, daqui a pouco eu mando para vocês, que eu realmente esse aqui eu não lembro. Eu sei que tem que pedir para ele ficar em apneia, né? Tá, gente? Eu acho que tá bom. Última. O que traduz o enchimento capilar lentificado? Qual é o gabarito que vocês vão ter que botar discursiva se cair? Baixo débito cardíaco? Baixo débito, é isso. Essa é a definição que vocês têm que falar sempre, que o Herval gosta de ouvir. E gosta de ler também. Acabamos. Vou mandar para vocês lá esse cronogramazinho aqui. E é isso, tá? Vamos abrir a câmera aí? Ou não? Queria mostrar vocês para ele. Todo mundo com vergonha. Isso aí, pô. Show, todo mundo bonito. Vou tirar uma foto aqui, peraí. Agora. Foi. Em peso. Vou falar que estava todo mundo presente para ele dar ponto para todo mundo a mais. Ai, então peraí, deixa eu sair na foto também, pelo amor de Deus. Ué, não foi, não? Não, tava botando uma roupa, né? Tá um calor do cão. Calma aí, deixa eu tirar de novo então. Chegou na hora da foto, Renan. Meu Deus. Chegou perdeu tudo, então. Já era. Só dicas de prova aqui. Vai. Oi. Ei, obrigada. Gente, qualquer coisa, manda lá no WhatsApp que a gente tenta responder. Obrigado. Obrigado. Obrigadão, Yasmin. Obrigada, Yasmin. Boa noite. Obrigada, maravilhosa. Obrigada. Beijo, boa noite. Beijo.